No Brasil, 26% das mulheres se casam ou vivem com parceiros antes dos 18 anos. Isso coloca o país em quarto lugar no mundo em casamento infantil. Recentemente, o IBGE divulgou dados do Espírito Santo mostrando que dos mais de 23 mil casamentos em 2021, 490 envolviam pelo menos um parceiro menor de 18 anos. Afinal, menores de idade podem se casar? Enzo Teixeira conversou com uma especialista para saber a resposta. Confira na nossa entrevista exclusiva de hoje. Olá, boa noite para você que acompanha a gente aqui no Link Espírito Santo. Olha, o Estado registra mais de 60 casamentos por dia. Ao menos um deles é de menores de idade. Para falar um pouco sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada especialista em família, Rayane Rangel. Obrigado por aceitar nosso convite aqui no Link. Queria que você falasse para a gente logo de cara. É possível casar sendo menor de idade? Obrigado. Ei, Enzo, é possível sim casar menor de idade desde que tenha 16 anos. Mas tem que observar que a autorização para esse casamento depende da anuência dos dois pais, pai e mãe, né? E se um dos pais não concordar, precisa acionar a justiça. E é importante destacar que, ainda que tenha autorização, o casamento será no regime da separação legal ou obrigatória de bens. O que é esse regime de separação total de bens, obrigatório e total de bens? Então, significa que durante a relação os bens não vão se comunicar, né? Nós usamos essa expressão que é se comunicar, é se juntar mesmo, né? Os bens adquiridos, o patrimônio, eles vão ser separados antes e depois do casamento. E existe a possibilidade, por exemplo, do casamento de pessoas menores de idade sem a anuência dos dois pais, sem consentimento dos dois pais? Ou, por exemplo, tem um pai que concorda, outro não, é só com os dois? Explica um pouco pra gente. Para ser de forma célere, né, direto no cartório, precisa da anuência dos dois. Mas se um dos pais não concordarem ou se os pais não concordarem, é possível ainda casar-se, mas precisa de ter uma autorização judicial. Aí o jovem, né, o adolescente vai precisar acionar o judiciário, entrar com uma ação para que o juiz supra essas assinaturas. A partir do momento que os jovens se casam, eles estão emancipados automaticamente, não é isso? Exatamente. O casamento, ele acaba trazendo esse efeito de emancipação e os jovens passam a responder por si só na vida civil. Queria que você falasse, então, o que significa responder por si só na vida civil? Eles estão emancipados, mas o que isso significa na prática? Eles vão poder responder pelos atos da vida deles civil, na hora de comprar, adquirir um imóvel, assinar algum documento. Não precisa mais de uma autorização, uma representação. Os adolescentes, os jovens, né, os menores de 18 anos, eles dependem de um representante para poder, para a vida civil. Já no casamento, como ocorre essa emancipação, o adolescente ele já passa a responder por si mesmo, só na esfera civil, não na esfera criminal. Rayane, você percebe que é uma tendência a diminuição dos casamentos de adolescentes, por exemplo? Percebo sim. Eu tenho percebido que as pessoas têm optado pelo casamento tardio, né? Depois que já está com a vida, principalmente as mulheres têm dado essa preferência ao estudo, ao trabalho, à sua independência financeira, mas isso é da geração atual, né? A geração passada ainda a gente tem esses casamentos muito precoces e eu vejo muitas separações precoces também, né? É muito comum que a gente atenda jovens se separando. É mais comum agora ver a mulher tomando as suas próprias decisões da vida, no mercado de trabalho. É uma tendência progressista que tende a continuar, não é isso? Tende a hoje tem mais acesso, as pessoas estão mais preocupadas em ter informação e está tendo mais aquisição financeira também, independência. Os namorados, eles têm uma autonomia maior do que no passado, hoje viajam, conseguem ter uma liberdade e acordam em casar-se depois de uma faculdade, depois de um emprego. Isso tem sido, inclusive, os casamentos estão acontecendo de pessoas que já namoram há muito tempo. Né? Às vezes namoram bastante tempo, desde para casar com 30, 40 anos. Conversei com uma amiga que ela é chefe do cartório da minha região
E ela falou que os casamentos agora estão vindo com muita força para maiores de 40 anos. Os casais agora têm se preocupado um pouco mais de fazer esse planejamento familiar, não é isso? Você fala muito bem, planejamento, isso é o assunto do momento. A gente tem percebido que as pessoas, elas estão se preocupando mais em obter uma independência financeira, conquistas pessoais, para depois ter a conquista familiar. Obrigado, viu, Rayane, pela entrevista aqui no Link. Daí, a advogada especialista em direito da família, a Rayane Rangel, falando um pouco mais sobre o casamento de pessoas menores de idade. Eu devolvo ao estúdio aí com você.